Então, gente, ó, quando nós estamos falando em universalidade dos direitos humanos, nós estamos falando sim que a partir desse momento, como a apostila fala, muitos grupos sociais começam a exigir que seja aplicado esses direitos humanos. Que daí é como? Através de denúncia, né? Punição de todo mundo que cometesse algum ato contra os direitos humanos. Aí, como o Gabriel colocou muito bem, começaram as lutas contra o preconceito, desigualdade, racismo, xenofobia, exclusão social, tá? E inclusão social perversa, né? Que é tentar inserir determinado cidadão em um ambiente que talvez não seja apropriado, que eles não estejam preparados para aquela mudança. Então, a ONU vem, traz uma mudança que afeta todos os países e, obviamente, que os movimentos sociais, a partir de uma declaração dessa, vão se organizar para exigir mais direitos. Tá? Deixa eu ver quem mandou. José. Eu vou falar. Oi, Gabriel, pode falar. Aqueles atos que tiveram em junho de 2013 era meio que sobre isso, né? Vamos dizer que 2013 foi um litificador de ideias, Gabriel. Eu vi gente no meio da manifestação pedindo para abaixar o valor do litrão. Então, só para você. Claramente eu numa manifestação. Que isso? Então, o que Humilde. acontece? O cara tava pensando em todo José, o povo não tem que brasileiro. gravar o negócio? Tá gravando. Eu coloquei na hora que eu comecei a explicar. Então, o que acontece, Gabriel? Em 2013, começou com abaixar o valor do transporte público, tá? Iniciou com isso, mas daí foi um litificador de manifestações, né? Cada um trouxe uma ideia diferente, mas, obviamente, que acabou perdendo o rumo. Certo que tinha lá dentro a luta contra a xenofobia, que nada mais é que a aversão a estrangeiro, tinha também contra o racismo, tinha, obviamente, contra as desigualdades, mas, enfim, todas as classes populares, e isso é uma forma de democracia, trouxeram o seu descontentamento, né? Então, eu não posso pontuar para você que tudo que está aí estava nas manifestações, porque muitas coisas foram aleatórias, né? Não foram de cunho político, foi mais de tiração de sarro, né? Como eu falei para vocês um exemplo. Então, não sei te falar, mas quando... A ideia inicial está inserida aí, mas a ideia inicial está inserida nesse contexto. Sim, sim. De abaixar o preço do ônibus. Sim, sem dúvida. A ideia inicial, a exigência, tanto que eu lembro muito bem desse momento que eles falaram que o gigante acordou, né? Tipo, o brasileiro. Eles tomaram Brasília, era o governo do PT no momento, né? Eles tomaram Brasília, foram lá, todo mundo subiu no Planalto, todos os jornais evidenciaram isso. Faz parte da democracia. Quem não aceita isso é porque não sabe trabalhar dentro da democracia, mas faz parte, né? Todo tipo de manifestação, até a do litrão aí, que a Soró se identificou aí, faz parte, mesmo que for para tirar um 3 sarro. por 10. Oi? Tem que ser 3 por 10, 3 long neck por 10. Sai fora. Então, o que acontece? Mesmo que seja tiração de sarro, todo mundo tem o direito de estar ali. Obviamente que eu também acompanhei muitas lutas ideológicas no meio, tipo abaixa a bandeira. Isso foi uma das coisas bem marcantes no momento, né? Para não ter partidos nesses movimentos. Então, foi muito forte, muito forte. Depois ainda teve a ocupação das escolas estaduais e municipais. Então, realmente, que exigiram melhores qualidades da educação. Então, sim, inclusive você trouxe um bom debate, Gabriel, para a gente lembrar que o Brasil também participou de mudanças como essas, né? Muito bem. Continue para mim. Quem que eu pedi para ler? O Gabriel mesmo. Os direitos humanos, Gabriel.
Os direitos humanos consolidaram-se como princípios legitimadores de políticas, regimes, movimentos sociais minoritários, lutas reivindicatórias e relações internacionais envolvendo diferentes países. Serviram de justificativa para ações como a descolonização da África e a guerra contra o apartheid sul-africano, a luta contra as ditaduras latino-americanas e contra o racismo americano. Aos poucos, a universalização desses princípios tornou-se possível com atitudes cada vez mais efetivas e menos retóricas. Muito bem. Certas coisas, gente, eu acabei de mostrar um debate polêmico para vocês, que eu comentei até com a Gabi, só que determinadas coisas não tem lado. Você ser a favor de um apartheid, é complicado você chegar e falar que essa pessoa está certa, né? Se fala, tem alguma ideologia com cunho fascista aí, né? Que é a aversão ao que não é padronizado. Eu falo o nazismo, né? O nazismo foi isso, né? Os negros, ciganos e tudo mais foram levados para os campos de concentração. Então, como que você vai ser neutro num momento desse? Como você vai ser neutro em comentar sobre o apartheid, né? Que eram políticas racistas na África do Sul, né? Então, determinadas coisas, os direitos humanos veio e, foi incisivo, né? Foi incisivo, não pode. Nos Estados Unidos também, que tinha bebedor de branco, bebedor de negro, tinha banheiro de branco, banheiro de negro. Eu acho complicado alguém defender isso, né? Eu acho que em pleno século XXI, se tiver que ser neutro em assuntos como esse, então acho que estamos regredindo. Estamos regredindo enquanto seres humanos, né? Alguém tem dúvida de algum conceito colocado aqui nesse parágrafo? Não? Tudo de boa? Não. Tá bom, então. Tudo de boa. Calma aí. A xenofobia? Calma aí. Vamos supor, eu vou dar um exemplo muito bom para você, Camille. Imagine comigo. Eu estou no Brasil, né? Sou um brasileiro natural, que é meio contraditório até ter xenofobia no Brasil, porque o Brasil ele é uma miscigenação de indígena, negro e branco. Então, ser xenófobo no Brasil é uma contradição arrasadora. Mas eu vou dar um exemplo para você, Camille. Esses refugiados, Haiti, refugiados sírios e tudo mais. Tem gente que tem aversão a essas pessoas, que falam que elas vão chegar no Brasil para causar algum problema, né? Roubar o emprego e tudo mais. Tem vários discursos como esse. Então, xenofobia é aversão ao estrangeiro, aversão ao que não é nacional. Entendeu, Camille? Professor, Oi, Gabriel. Acho que sobre xenofobia, acho que é na África do Sul. É num lugar na África do Sul, tipo, muitas pessoas, tipo, de Moçambique, de outros países na África, vão para a África do Sul procurar emprego. Eu vi que tem um lugar lá que, tipo, eles são xenófobos, têm medo, tanto medo das pessoas pegarem o emprego deles, que, tipo, se você for estrangeiro e for lá, é até perigoso deles te matarem. Entendi. Então, Mas tipo, é um lugar que que você não pode ir. É que assim, Gabriel, muito bem. Pense comigo, a África do Sul, ela vem de uma história de racismo, né? Ela vem de uma dominação, uma colonização inglesa, né? Que a maioria da população da Inglaterra vinha de muitos brancos que colonizaram ali, né? Então, isso é enraizado, né? Muitas dessas coisas ficam enraizado na sociedade, né? O alfabetismo do Brasil é uma coisa enraizada no Brasil, né? É uma coisa que envolve ideologia, envolve muitas coisas. Então, imagine, em um país que teve o apartheid, ainda ter pessoas que não aceitam outros africanos, né? Estamos falando de um continente, né? Então, realmente é herança.
herança que vai passando de pai para filho, de que a aversão a determinados povos. Então, não é surpresa, tá, Gabriel? Pensando nele, né? Isso mesmo. Japoneses, enfim, qualquer outro desses povos. Para terminar a aula de hoje, que está dando está dando o horário, né? Muito bem. Leia para mim a última, o documento, ô Gabriel. O documento, no entanto, não foi imediatamente aceito por todos. Os países socialistas abstiveram-se de aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por divergirem nas questões ligadas à igualdade e à liberdade. Para eles, a única igualdade seria obtida com a eliminação da propriedade privada, enquanto para os liberais, a defesa da propriedade continuava a ser uma questão de princípio. Também havia desacordo quanto ao papel do Estado, que, segundo os socialistas, deveria ser o principal agente da transformação social. Em contraponto, os liberais defendiam um Estado menos intervencionista. Apesar dessas diferenças, a declaração seria utilizada em várias conferências, nas quais novas questões eram discutidas e negociadas. Construía-se aos poucos um objetivo comum e defendido por diversas nações. Tudo que foge da democracia é complicado, né, pessoal? Independente da ideologia, se é capitalista, se é socialista e tudo mais, fugiu da democracia é bem complicado. Socialistas não estando de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, né? Socialistas, né? Teoricamente falando, né? O bem do povo, o bem de todas as pessoas, né? Que ambíguo. Que ambíguo. Que coisa complicada, né? Outro, os liberais, aí já envolve a ideologia do mercado, né? Os liberais, menos participação do Estado nas decisões, principalmente Professor, econômicas. Oi. é impressão minha, eu estou percebendo que na Revolução Francesa e aqui também, os socialistas estão se unindo aos direitinhos, aos conservadores, só para matar os liberais. É bem mais complexo que isso, Bruno. Vamos dizer Mas é meio que isso, não é? Ó, eu vou dar um exemplo de Getúlio Vargas para vocês. Tá? Getúlio Vargas, ele trocava ideia com fascistas. Tanto que o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, tem muitas características fascistas. Tá? Então, o que acontece? Era muito, né, extrema-direita o Vargas. Só que acontece, ele fez mudanças para os trabalhadores. Criou estatais, intervenção do Estado na economia, criação de empresas estatais no país. Então, professor, a que ponto que a extrema-direita ela se comunica com a extrema-esquerda? Nesse momento que ela é populista. Então, vamos supor, Vargas criou as leis trabalhistas, criou as empresas nacionais, né? A siderúrgica, hidrelétrica e tudo mais, e é uma estatal da nação. E isso também comunica com os extrema esquerda. Extrema esquerda também quer direito dos trabalhadores. Foi o que Vargas fez. Extrema direita também quer, extrema esquerda, desculpe. Extrema esquerda também quer que o Estado tenha mais intervenção nas coisas econômicas, políticas. Então, eles se comunicam nesse momento. Entendeu, Bruno? Então, não podemos falar que, em geral, a direita e a esquerda se comunicam, mas a extrema se comunica. Nesse ponto que eu te falei. Historicamente falando. O professor não está falando... Tipo, não, eu perguntei, eu cheguei a essa linha de raciocínio, tipo, lá na aula de história também. Porque chega uma hora que não dá girondino, não dá jacobino, os caras se unem para tentar pra matar o Napoleão, e é meio que o Napoleão é um liberal escroto, que nesse caso aqui é tipo direitos humanos, representando a esquerda, junto com a galera de direita, para quebrar os liberais.
que no caso era Napoleão. Então, tipo, se repete também nessa O que você tem que ter, e isso é claro até os dias de hoje, que o extrema esquerda, e até a esquerda, vamos dizer assim, e a extrema direita, ela não conversa com o liberal. A direita Ninguém conversa pode. com liberal, A né? direita, Ninguém. vamos supor, a direita, ela pode comunicar com o liberal, ela pode ser direita na questão política e na questão social. Mas na questão econômica, ela pode ser liberal, que é privatização e tudo mais. Então, o liberal que está no centro, né, entre a esquerda e a direita, o liberal pode apanhar dos dois lados, tá? Mas a comunicação entre a direita e a esquerda com o liberal na questão econômica acontece. Posso dar exemplos. Hoje, Bolsonaro, por exemplo, é extrema direita, mas ele, na economia, ele é liberal. Governo Lula é esquerda, é extrema esquerda, só que na economia ele também conversou com os liberais. Tanto Então, que no seu primeiro governo, Bruno, o Lula fez crescer os bancos absurdamente. Então, isso comprova a fala que o professor acabou de fazer. Sim, e tipo, a gente pode colocar os Estados Unidos como um liberal que deu certo? O único liberal que deu certo? A crise de 1929 mostra o contrário. Tanto que o fascismo e o comunismo cresceram após 1929, porque o liberalismo não conseguiu dar conta da crise da Bolsa de Valores de Nova York. Então, é complicado, Bruno, falar alguma coisa dar certo. Depende. Favorece quem? A população mais pobre quer que seja um governo que favoreça ela. Os empresários querem um que favoreça ele. A direita quer um que favoreça ela. Esse é o jogo político. Entendeu? Entendi. E aí, galera? E a gente vai para opinião, aí fica tipo um debate mais de opinião, aí não vira. Isso, o que eu trago para vocês é política, não partidarismo. Não, claro. Que eu falei ideológicos, né? Não, tipo, porque se eu for ficar insistindo, tipo, vai pra política e não vira, entendeu? Vai pro partidarismo. Vai mais pro partidarismo, aí é opinião, então nem a gente vai ficar 1 milhão de anos discutindo. Tá bom, tá bom. Eu como professor tenho que falar um panorama mais geral, eu não posso me posicionar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. De boa? De boa. Tá bom. Ô, José, só devolutiva de história, né, pra amanhã? Para amanhã, em vídeo. Calma aí, só deixa eu fechar o outro vídeo. Gente, tem que ter o debate, né? Então a devolutiva de história é para amanhã, não é para hoje? Para amanhã até às 6 horas. Gente, vocês não têm plataforma? Vou te dar um murro, Matheus. Nossa, José, que grosso. Nossa, por que você é tão grosso assim? Não precisa. Mas, ó, calma aí, deixa eu pausar